Hoje, dia 30 de abril de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira e nos despedindo do mês de abril. Mês de abril, em que tivemos aí vários episódios no futebol, onde muitos acabaram sofrendo com a desclassificação tanto em Copa do Brasil quanto na Libertadores, mas ainda continuam as esperanças dos nossos clubes. E um detalhe também, que a rodada desse final de semana, ela foi muito minguada. Nós tivemos 12 gols, só tem 2 jogos que não foram realizados, mas tivemos 12 gols só nessa terceira rodada do nosso campeonato e com os resultados todos. Para felicidade do James, nosso câmera aqui, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Como diz o Kaká também aqui nos bastidores, é o seguinte, é porque o Vasco não jogou ainda, porque o Vasco tem 4 pontos também. Diz que o Vasco não jogou, então por isso que o Flamengo é líder. E nós tivemos aí a informação, ontem nós conversamos aqui com o Gama e queríamos saber o nome do goleiro do Marcílio Dias e o Gama disse, não, só dia 1º, tal, não sei o quê, nós vamos colocar. Mas o Kaká foi e acabou trazendo aí a informação do nome do primeiro goleiro, não quer dizer que é o goleiro titular. Primeiro goleiro, o nome do primeiro goleiro do Marcílio Dias já pintou na área, Kaká? Olá, Eladio, olá para você que está ligado na TV Univale. O Gama não quis falar, né? Mas acho que todo mundo já está sabendo que o Rafael Kahn, que ano passado defendeu o Marcílio Dias, deve voltar a ser o goleiro do Marcílio Dias para 2018. A informação é que o Rafael Kahn, ele tem contrato com o Coritiba e o empréstimo só vale a partir do dia 1º, ou seja, amanhã. Mas já tá então, treinando, por né? parte do Marcílio Dias, não pode anunciar ainda, mas o Rafael Kahn já treina no Gigantão. E o Rafael Kahn, ele gostou da cidade, teve um carinho especial com o torcedor também. O torcedor do Marcílio, ele gosta de se apegar ao goleiro, né? E aí o Rafael Kahn se sentiu muito bem aqui. Ele pertence ao Coritiba, ele tem contrato com o Coritiba até o final do ano, se eu não me engano, e, portanto, ele vai ser emprestado ao Marcílio Dias para essa temporada, né? O Rafael Kahn, ele era o terceiro goleiro no Coritiba, mas aqui ele teve muito destaque. E pode ser que no Marcílio Dias a carreira dele desponte. Mas a confirmação apenas a partir de amanhã, como o Gama comentou, porque o contrato por empréstimo só vale a partir do dia 1º. O Rafael tem o potencial para ser o goleiro titular do Marcílio novamente na Série B. O goleiro que o Marcílio anunciou de maneira oficial foi na semana passada, foi o Luiz Carlos. E aí a gente tem a publicação do Marcílio, aquele reforço na área, né, do Luiz Carlos. Se a gente já puder colocar na tela, tá aí, portanto, o Luiz Carlos fazendo algumas defesas durante toda a carreira dele. Ele tem 23 anos, ele vem do Taboão da Serra, lá o time do Marco Gama, então o Marco Gama conhece o Luiz Carlos. O Luiz, ele fez aniversário em março desse ano, então ele se enquadra no Sub-23. O Paredão tem 1,95 m, é um goleiro bastante alto, tem passagens pelo Juventus de São Paulo, também o Grêmio Barueri e o Flamengo de São Paulo. Vale lembrar que a qualquer momento o Rafael Kahn deve ser oficializado também, acredito que ainda nessa semana. Até porque a partir do dia 1º de maio já vai estar valendo o contrato dele. Mas o Luiz Carlos, 23 anos, vai ser a concorrência do Rafael Kahn para a meta do gol do Marcílio Dias. E olha, pelo currículo aí, a filmagem que foi produzida do Luiz, ele vai fazer a coisa esquentar. Isso é bom, tá? Isso é bom no início de temporada. O Rafael vem credenciado a ser titular, mas dá ao Luiz a oportunidade de brigar também pela posição. Então nós vamos ter 2 goleiros brigando para ser o titular da equipe do Marcílio. Isso é muito positivo. Nós também tivemos a rodada da Série B do Campeonato Catarinense e tivemos a participação de Marcílio Dias enfrentando a equipe do Juventus e o Barroso enfrentando a equipe... Contrário. O Marcílio encarou o Fluminense e o Barroso o Juventus. O Marcílio com o Fluminense e o Barroso com o Juventus. Exatamente. O que aconteceu nesses jogos? Bom, começo pela ordem cronológica, o Marcílio Dias encarando a equipe do Fluminense no Gigantão das Avenidas. O Marcílio, apesar de vir de resultados ruins, né, vindo de empate, derrota por 3-0, inclusive para o Juventus na semana retrasada, o Marcílio encarou o Fluminense, um confronto direto, e o Marcílio com chances de classificação. O Marcílio precisava vencer os 2 jogos e torcer por combinações de resultados nessas 2 últimas rodadas. Porém, o Marcílio Dias estava sem o treinador da competição, que era o Marcelo Silva. O Marcelo, no início da semana, havia pedido desligamento do clube, e quem assumiu o clube, o Sub-17, foi o Jurandir, que até então era preparador de goleiros. Ele teve que tapar esse buraco para a partida do último sábado. O Marcílio Dias entrou em campo com algumas mudanças,
fruto do novo treinador. O Wesley, que havia sido volante durante toda a competição, foi para a lateral direita. O lateral esquerdo, Jason, estava fazendo uma boa campanha na ala esquerda, ele acabou ficando com a 10 no meio de campo. E o Caio, que estava com a 10, fazendo todo aquele meio, ele foi de centroavante. Então, essas mudanças acabaram confundindo os jogadores e o Marcílio Dias esteve perdido durante todos os 90 minutos. O Fluminense, que não tinha nada demais, tá, torcedor? Portanto, o Marcílio Dias se despediu. Se despediu, mas ainda cumpre tabela. O Fluminense não tinha nada demais, mesmo assim aproveitou falhas, 4 gols em falhas individuais, infelizmente, não vou nem citar quem foram os jogadores, mas infelizmente por conta da mudança do posicionamento de cada jogador, o Fluminense aproveitou alguns vacilos e portanto fez 4. Se não fosse o goleiro Lucas Nunes e o travessão por 2 oportunidades, o Fluminense poderia ter aplicado uma goleada muito maior. Infelizmente, a gente soube que o Marcílio Dias teve dificuldade para treinamento, disse que não tinha nem bola para treinar. Enfim, acaba fazendo essa campanha ruim no campeonato. Volto a dizer, os garotos são os menos culpados, os garotos estão ali no sonho de se tornar profissionais, estão dando a vida pelo Marcílio Dias. Infelizmente, o trabalho de retaguarda, o trabalho por parte dos treinadores é que não foi bem feito e aí os jogadores não conseguiram render e não conseguiram mostrar o bom futebol. Acredito que vão ter potencial, apesar da Série B do Catarinense Juvenil, o Marcílio não ter chance para as semifinais, ainda vai competir durante a CEF, o Marcílio conseguiu, portanto, entrar nessa competição e vai ter o calendário o ano todo para o Sub-17. Então espero que na CEF o Marcílio possa fazer um trabalho melhor nas categorias de formação e que na CEF a gente possa ver melhor os jogadores que têm potencial para se profissionalizar. Portanto, o Marcílio tomou 4-0 em casa, não tem mais chance de classificação, mas ainda joga semana que vem contra o Camboriú para fechar essa primeira fase do Catarinense Série B Juvenil. Do lado verde, o Almirante Barroso conseguiu um empate diante do Juventus, o Barroso já classificado, já garantido como líder do campeonato, né? Vai às semifinais como líder, mas ainda tinha 2 jogos para cumprir tabela. No jogo de ontem, o Barroso, no estádio natalense, fez 2 golaços e buscou o empate nas 2 oportunidades diante do Juventus, o bom time do Juventus. O Barroso fez um golaço com o Eric, gladiador, de novo o Eric entra e é decisivo, no finalzinho do primeiro tempo ele empatou, e depois o Bruno, também com golaço lateral esquerdo, empatou para o Almirante Barroso. Do lado do Juventus, o Carlos Manuel, que passou a ser o artilheiro do Campeonato Catarinense, fez os 2 gols do Juventus, e olha, o moleque travesso colocou o Carlos Manuel e também o zagueiro Natan, o volante Pedro Agostinho, para o profissional. Então, o Juventus também vai aproveitar alguns jogadores do Sub-17 no profissional e tem um bom time. A equipe do Juventus, com esse empate, segue viva e no último jogo dessa primeira fase do Catarinense, o Juventus encara o Barra no campo da Barra e, se vencer, o Juventus estará nas semifinais do Catarinense Juvenil, assim como o Barra. É um confronto direto entre Barra e Juventus. Bom jogo também, o Barroso, que aí sim faz um trabalho bom nas categorias de base e que vai promover 8 jogadores ao time profissional. Só pra gente fechar as categorias de base dos nossos times, Eládio, o Atlético Itajaí conquistou vaga para a final da Liga Sub-14. O Atlético Itajaí venceu por 1-0 o Beira-Mar na semifinal e está, portanto, na final contra a ASPMI, amanhã às 10 da manhã no Rio do Ouro. Essa imagem do tênis do pessoal do Itamirim, que teve ótimos resultados no Interclubes de Tênis lá em Salvador no último sábado. Foram 7 títulos e um vice-campeonato ao total. Foi na simples e nas duplas também. Portanto, o esporte, tanto no futebol quanto no tênis, estamos fazendo bonito, hein, Eládio? Mas também a DKI no tênis também está em Israel, né? Exatamente, também esteve em Israel e foi campeã. A gente tem imagem do atleta que representou Itajaí e foi campeão. Se a gente puder na tela, o Imanitu Silva. Se a gente puder colocar na tela, tá aí, ó. Imanitu Silva foi campeão na simples e também na dupla lá no Israel Open. O atleta da DK Tênis Itamirim aqui de Itajaí, Imanitu Silva, teve uma campanha perfeita no Israel Open, torneio ITF 2 Séries, que distribuía aí $23 mil em premiação, realizado lá em Israel. Agora o Imanitu permanece em Israel para a disputa do Bir Shepa Open nessa semana e depois segue para a França, onde vai jogar um torneio preparatório para o Mundial na Holanda. Portanto, Imanitu campeão lá no Israel, lá em Israel, e portanto se prepara para o Mundial na Holanda, representando a nossa DK Tênis Itamirim aqui de Itajaí. Bom, nós tínhamos anunciado que a Federação Catarinense de Futebol tinha programado, fez todo o edital de convocação para a eleição do quadriênio para hoje. Só que a chapa opositora entrou na justiça e suspendeu
com efeito, entrou com uma liminar, com efeito suspensivo da eleição. Até ontem à noite, a federação tentou cassar essa liminar, não conseguiu, portanto, foi cancelada as eleições da Federação Catarinense de Futebol, depois de longos tempos de eleição. Pois é, Ládio. Antes de a gente falar até do pessoal do futsal, no feminino e no masculino, Santa Catarina acabou se dando bem em projeções nacionais e internacionais. A Justiça, falando agora do futebol catarinense, a Justiça suspendeu a eleição para presidente da Federação Catarinense de Futebol, uma nova liminar solicitada pelo Alexandre Beck Monguilotti, candidato de oposição, teve parecer favorável e a eleição, então, marcada para hoje, está suspensa por irregularidades, indefinição para presidente da Federação Catarinense de Futebol. Mas eu não consigo entender, porque existe um regulamento, um regimento da federação e que determina que para você ser candidato à presidência da entidade, você tem que ter adesão de X clubes participantes e que tem também aquela situação de que quem assina numa lista não pode assinar na outra lista. Isso já vinha acontecendo com o Delfim ao longo dos tempos. E aí, então, a juíza entendeu alguma coisa irregular e suspendeu as eleições. Eu sei que isso aí vai dar pano para manga, primeiro, porque a cúpula que está concorrendo contra a presidência atual é a cúpula do Tribunal de Justiça Desportivo. Olha só. A turma do Tribunal de Justiça Esportiva é que está querendo empanar o brilho. Já empanou, né? Já transferiu. Agora vamos ver quando vai ser feita e realizada as eleições na Federação Catarinense de Futebol. Nós vamos ao intervalo e na sequência, então, voltamos aí com outros assuntos e principalmente falando das Leoas da Serra. Aquelas meninas jogam futsal que não é brincadeira. Voltamos já já. Estamos de volta e este segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Quando terminamos o primeiro bloco, eu estava falando aqui nas Leoas da Serra. Leoas da Serra é uma equipe feminina de futebol de salão que tem na cidade de Lages e fazendo horrores aí. E elas estão barbarizando, né, Cacá? Exatamente, Ládio. A gente tem algumas imagens das Leoas da Serra, porque as meninas venceram a Chape por 4-2 nessa sexta-feira e conquistaram a Supercopa de Futsal Feminino. O título dá direito à vaga na Copa Libertadores da América de Futsal Feminino. A partida foi disputada em Chapecó e coroou a campanha das atuais campeãs da Copa Sul Brasileira. Vale lembrar que as Leoas da Serra também são as atuais campeãs da Copa do Brasil. Depois do empate no tempo normal em 2-2, a melhor do mundo, Amandinha, desequilibrou e marcou os 2 gols da vitória do time de Lages. No jogo de ida na cidade de Lages, as equipes empataram em 3-3. Segundo o clube lagiano, a Conmebol vai se reunir na próxima semana para definir as datas e também o local da Libertadores. Lages, inclusive, é uma das cidades que vão concorrer para sediar o torneio. Países como Peru e também Paraguai também estão no páreo, mas o que interessa é que as Leoas da Serra vão estar na Libertadores da América de futsal. Feminino, né? Futsal feminino, as Leoas da Serra representam o nosso estado. E dentro do futsal também, a equipe do JEC, Joinville Esporte Clube, conquistou o vice-campeonato da Libertadores de futsal. Pois é, a gente tem os gols, inclusive, né? Infelizmente, do Carlos Barbosa, a gente estava particularmente eu torcendo para o JEC ser campeão, mas infelizmente não deu. O JEC chega apenas ao vice-campeonato. A gente tem os gols para o pessoal curtir, então. O JEC conseguiu chegar à final da Libertadores de futsal. O Joinville Crona, né, acabou eliminando o Sorocaba por 5-4 nas semifinais e encarou na finalíssima os donos da casa, o Carlos Barbosa. Você já está curtindo os gols, portanto, do Carlos Barbosa por 4-1. O ginásio estava lotado e a equipe gaúcha venceu o JEC pelo placar de 4-1 e conquistou o 6º título da competição. A conquista do Carlos Barbosa veio de forma invicta e com 100% de aproveitamento. Na primeira fase, o Carlos Barbosa venceu o Boca Juniors da Argentina, o CRE da Bolívia e também o Colo-Colo do Chile. Nas quartas de final, o time gaúcho despachou o Nacional do Uruguai, passou pelo Cerro Porteño do Paraguai na semifinal e o catarinense Joinville foi o adversário da final
e, portanto, o Carlos Barbosa, com a vitória por 4-1, conquista pela 6ª vez a Copa Libertadores de futsal masculino. Prova aí o trabalho que vem sendo feito pelo Carlos Barbosa há muito tempo, né? Desde Manuel Tobias, que surgiu o futebol de salão, a modernidade do futebol de salão, com o Ferretti no comando da seleção brasileira. O Carlos Barbosa produziu realmente grandes jogadores e vem produzindo e conquistando títulos da forma como você bem narrou aí nesse episódio e nessa conquista também da equipe do Carlos Barbosa. E vai lembrar, parabéns ao Jack também, porque chegar à final da Libertadores também é muito importante. O Jack passou por grandes times também, eliminou o Sorocaba do Falcão, né? O Falcão não jogou, mas era o Sorocaba na semifinal, e também passou pelo Caracas da Venezuela, enfim. Vai lembrar que o grande artifício do Carlos Barbosa foi campeão também, é que jogou no estádio jogou no ginásio lotado a seu favor, né? Então a pressão também acaba diferenciando numa final, e a qualidade também do time, do projeto também. O time 6 vezes campeão da Libertadores tem um diferencial também. Mas parabéns ao Joinville, chegou longe, chegou até a final. Tá de parabéns ao Jack Crona também. E o futsal ele está levando multidões para os ginásios, principalmente esses jogos bem realizados, bem organizados, tem levado um grande público, o que não acontece com o nosso futebol. E o nosso futebol, nós vamos agora à tabela do que aconteceu nesse final de semana, e tem mais uma semana que deu 12 gols só. Pouquinho, né? Pouquinho pouco, a bola na rede. Vamos ver a tabela? Só rapidinho, no futsal, a gente em Itajaí, a gente fala, Lages com futsal feminino forte, Joinville com futsal masculino forte, e a gente aqui, né, que já teve tradição no futsal também, ficamos um pouquinho a desejar também com o nosso futsal, né, Lages? Fica a nossa crítica também. Né? É um trabalho que o Ademar Steil fez por um longo período, mas acontece o seguinte, os atletas vão se destacando, esses clubes como Lages, eles vão levando os melhores atletas, você não consegue segurar esses atletas dentro do seu município, e por isso você acaba... É o mesmo problema do futebol, né? O mercado acaba sendo cruel, né? Desponta, vai lá e pega. Quem tem mais cacife vai levando. É isso aí. E aí vai melhorando a qualidade dos jogos. Vamos então à tabela? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, terceira rodada que começou na sexta-feira, o Figueirense venceu o Boa Esporte por 2-0, o CSA goleou o Oeste por 5-1 e o Coritiba venceu por 2-1 a equipe do Criciúma de virada. O Figueirense começou bem e o Criciúma mal. No sábado, o Juventude perdeu em casa para o Avaí por 3-1. Oh, Avaí faz coisa, hein? Vila Nova 3, Sampaio Correia 1, Paysandu 2, Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta em Campinas perdeu para o Londrina por 1-0 e o São Bento ficou no empate com o Goiás em 1-1. O Fortaleza lidera a Série B do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento, 9 pontos, mas divide a liderança juntamente com o Figueirense, Vila Nova e Paysandu, que também tem 100% de aproveitamento, só por critérios que separam aí esses 4 times por posição. CSA tem 6 pontos, Atlético Goianiense e também o Londrina, juntamente com o Coxa, 6 pontos também, São Bento 5 e o Avaí na 10ª posição em quarto, pelo menos o Avaí já está na primeira página, né? Já é um bom sinal. Na segunda página, o Oeste com 4 pontos, Guarani e Ponte Preta, juntamente com Sampaio Correia, 3 pontos, Brasil de Pelotas 2, Juventude 1. Na zona de rebaixamento, Goiás, Criciúma, CRB e também o Boa Esporte. O Goiás, o único que pontuou, está na zona de rebaixamento. Criciúma, CRB e Boa Esporte ainda não pontuaram. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a terceira rodada começou no sábado com a grande vitória do Botafogo, 2-1 sobre o time alternativo do Grêmio. Time alternativo não, contra o Grêmio. Domingo, tivemos a terceira rodada com a vitória do Atlético Mineiro sobre o Corinthians no finalzinho, 1-0 para o Galo. O Paraná perdeu em casa por 2-1 para o Sport, confronto direto, hein? O Paraná se deu mal. Bahia e Atlético Paranaense 0-0. O Flu arrancou o empate do São Paulo, estava perdendo o Fluminense no Maracanã, conseguiu empatar 1-1. Ceará perdeu em casa para o Flamengo por 3-0. O Palmeiras empatou com a Chapecoense 0-0, grande resultado para a Chape. E o Inter ficou no 0-0 com o Cruzeiro também. A Série A que tem um complemento da rodada hoje, América Mineiro e Vitória, e lembrando que o jogo entre Santos e Vasco ficou para depois da Copa. Série A que tem um novo líder, o Flamengo tem 7 pontos. Cheguei aqui, o James já disse que estava sentindo o cheirinho aí do título de campeão brasileiro. Corinthians e América Mineiro têm 6 pontos, o América joga hoje. Atlético Paranaense, Botafogo e São Paulo no G6 com 5 pontos. Palmeiras também tem 5. O Vasco tem 4 pontos, junto com o Internacional e também o Fluminense.
Virando a página, o Grêmio tem 4 pontos, assim como o Bahia e também o Sport. O América Mineiro tem 3 pontos. Ali era o Galo, então, que está lá em cima, né? Santos e Chapecoense, 3 e 2. Vitória na zona de rebaixamento. Abre o Vitória com 1 ponto. Cruzeiro tem 1 ponto também. Ceará e Paraná ainda não pontuaram. Olha, Cacá, a situação do nosso campeonato brasileiro o ano passado o Corinthians saiu de braçada. E se pensou até que esse ano fosse sair de braçada também. Mas não aconteceu. Pelo que eu estou vendo nos nossos clubes, o perde e ganha, que é enorme, você às vezes empata com times que normalmente você tem que botar na tabela e você tem que vencer pela sua qualidade, pela sua condição, e não está acontecendo. Essa falta de gols que nós estamos tendo, essa falta de querer vencer os jogos, nós vamos ter um campeonato enroscado até o final. Nós não vamos ter um campeonato com liderança largada, como aconteceu no ano passado. Vai ser enroscado. Enroscado naquele seguinte, quando você pensa que o seu time vai manter a liderança, tropeça e um outro sobe para a liderança, vai ter muita alternância ainda nesse primeiro lugar, principalmente neste primeiro turno. Pelo que eu estou sentindo, porque as equipes estão em formação, estão se adaptando, estão indo para o campeonato, eu acho que nós vamos ter um campeonato bem enrolado. Oi, Ládio, eu concordo contigo e acho que é bom se o campeonato for enrolado, né? Porque ano passado, pelo primeiro turno... Eu acho, Cacá, que o nosso futebol brasileiro, eles têm que apresentar alguma coisa melhor, né? Não, enrolado que eu digo assim... Não é só chegar lá e deixar a coisa acontecer. Não é legal, por exemplo, um time como o Corinthians ano passado fazer o primeiro turno que fez e praticamente liquidar a fatura já no primeiro turno. Se bem que no segundo turno o Corinthians foi totalmente diferente, né? O Corinthians no primeiro turno virtual campeão, no segundo de uma forma ameaçado o título do Corinthians, né? Mas enfim, eu acho que o Campeonato Brasileiro ele tem esse charme de ser bastante disputado, de a gente ter 10 protagonistas ao título, e se esse ano a gente de fato ter 10 protagonistas pelo título, do primeiro ao 10º, a diferença for 3 pontos, vai ser muito mais emocionante. Mesmo sendo nivelado por baixo, nível técnico ruim, mas só pelo fato da emoção de a gente ter 10 protagonistas, o primeiro com o 10º ali por uma rodada de diferença, eu sou a favor disso aí. Porque sonhar com um campeonato, bem jogado, eu acho impossível. Você acha que nós vamos ter 10 candidatos ao título? Gostaria que a gente tivesse 10 protagonistas ao título. Gostaria. Mas assim, ó, a gente tem 4 grandes no Rio, 4 grandes em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 em Minas. Só aí a gente tem 12 times. 12 times grandes. Por que esses 12 times grandes não podem brigar pelo título todo ano? Por que a gente sempre tem o Botafogo na parte de baixo, o Fluminense na parte de baixo, o Vasco na parte de baixo, o Inter hoje que tá mal das pernas, São Paulo que não engrena, o Atlético Mineiro que é uma mentira. Não, mas qual foi a frase que você usou aqui do Botafogo contra o Grêmio? Qual foi a frase? Uma grande vitória, mas o Grêmio... Não. O Botafogo jogou contra quem? Contra o Grêmio. Não, você não falou o Grêmio. Sim, contra o time alternativo do Grêmio. Time alternativo do Grêmio? Sim. Isso tem interesse? Não, é o elenco. Sim. Não, mas você tem interesse no campeonato? E aí o Renato falou assim, todos os times grandes vão jogar com time alternativo. Infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro. A Libertadores é mais importante e aí o Campeonato Brasileiro, por a gente ter 38 rodadas, os clubes acreditam que possam recuperar. Se o Grêmio tivesse jogado o Campeonato Brasileiro do ano passado com o time principal, o time que viria a ser campeão da Libertadores, o Grêmio chegava no Corinthians. Mas o Grêmio acabou trocando jogadores, né? Preferiu priorizar a Libertadores. No final, o Grêmio se deu bem, porque ganhou a Libertadores. Mas e se não ganha a Libertadores? Seria um ano ruim para o Grêmio, porque não ganhou título. Enfim, Eladio. A maneira de querer arriscar, eu não vejo porquê. Eu acho que você tem condições hoje de chegar e fazer o seu futebol objetivo desde o início do campeonato até o final, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa Libertadores, seja na Copa do Brasil, qualquer competição. Você não pode ter o alternativo. Não pode. Mas o calendário também é muito, muito grande, né, Ládio? Por exemplo, Santos e Vasco tiveram que adiar o jogo por causa da Libertadores dessa semana. Enfim, mas eu gostaria muito que 12 clubes brigassem pelo título e que deixasse o campeonato bastante emocionante.
Mas, enfim, acho que a gente deve ter 4 ou 5 para brigar pela ponta. Só para a gente fechar, Ládio, tivemos bons resultados na Série D, todos os catarinenses ganharam na 4ª divisão, o Brusque venceu o Prudentópolis por 2-0, 2 gols do Lima, o Nova Iguaçu perdeu lá no Rio de Janeiro para o Inter de Lages, o Inter se recupera da estreia em casa, que tinha perdido em casa, e o Novo Hamburgo também perdeu em casa para o Tubarão com 100% de aproveitamento na Série D, o Tuba está querendo subir, hein? Na Série C é que o resultado foi ruim, o Joinville perdeu em casa para o Bragantino. E com essas informações, nós encerramos o nosso programa desta segunda-feira, prometendo voltar amanhã, feriado, dia 1º de maio, mas estaremos aqui. Um abraço. Valeu.